Vai falar de uma pauta muito gostosa de se abordar, que é a adoção, né? Estamos recebendo aqui a Aline Grazioli, ela que é mãe adotiva, né? A Aline pode falar assim, então seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre adoção e, no meu caso, sobre adoção tardia. Adoção tardia, muito bem. Dia 25 de maio foi celebrado o Dia Nacional de Incentivo à Adoção, ou da adoção no Brasil, e maio, mês da adoção, né, Aline? É um assunto que nunca sai da pauta, ou não deveria, pelo menos, né, a gente falar sobre adoção. Mas eu queria que você começasse explicando qual é a diferença, adoção tardia. Então, hoje no Brasil, adotar crianças acima de 6 anos já é considerado adoção tardia. Então, a maioria dos candidatos, né, a serem pais adotivos, eles buscam um perfil de crianças mais novas, ou de bebê, ou de crianças abaixo dessa faixa etária aí de 6 anos. Isso acontece porque você, inclusive, vale destacar aqui que a Aline, ela atua, né, tem uma clínica de desenvolvimento infantil, então tem, vamos dizer, está no seu lugar de fala para nos ajudar a ampliar esse entendimento, né, Aline? Por que acontece isso? Eu acho que vem muito relacionado ao medo, né, dos pais que adotam. Eu estava não estava apta ainda à adoção, mas... Estava na lista de espera. Isso, na lista. E eu buscava também um perfil de crianças menores, né? Minha ideia era adotar também crianças até 6 anos. E meus filhos chegaram para mim com 16, o Zaqueu, e com 12 anos, o Gabriel. Adolescente e jovem. Adolescente e pré-adolescente. E eu acho que essa preocupação vem muito por conta do medo dos pais, né, que vão iniciar aí o processo dessa criança ou ir para o caminho errado, ou questões relacionadas a essa questão de conduta mesmo, formação sabe? de personalidade, caráter, é isso? Isso. Mas o que você diz sobre isso? Como é que foi a sua, ou tem sido a sua experiência? Então, vamos lá. Eu acho que amar é uma decisão, né? E eu decidir amar os meus filhos, eles vieram e me ensinaram muito sobre amor, sobre respeito, sobre decidir amar, sobre reconhecer que eles têm sim uma história e que essa história ela não vai ser apagada. Então, que a gente vai reconstruir tudo de ruim que eles viveram e poder criar um futuro diferente, um futuro melhor aí para eles. Então, a minha experiência com a adoção tardia, ela vem sendo muito positiva, vem sendo repleta aí de amor, de aprendizado e, é claro, de desafios, né? Afinal, são adolescentes. Não é fácil. Adolescente é desafio, adotado ou não, ele vai ser desafio, né, Aline? E eu acho até que vale a gente ressaltar, Aline, dá trabalho? Dá trabalho de filho, filho dá trabalho. Então, se você está disponível para amar e para entender que essa relação é uma relação sim de trabalho, é uma relação sim de cuidado, independente da via que esse filho chega para você, tudo se torna muito mais fácil. Filho, como é que foi o sistema para você nesse apoio que é sempre importante e necessário? Facilitou? Dificultou? Antes de eu adotar os meninos, eu tinha feito algumas sessões com uma doula, especialista nesse processo aí de adoção. Os meninos, a minha adoção foi muito rápida, porque o perfil dos meninos já não estavam mais, o Zaqueu e o Gabriel. O Zaqueu já estava em acolhimento há 5 anos e o Biel há 2 anos, porque eles já estavam fora desse script de desejo. Então, para mim, foi muito rápido esse processo. Mais do que se você esperasse um bebezinho. Total. Hoje, os bebês demoram bastante. Para mim, foi bem rapidinho por conta do perfil que eu aceitei, né? E a gente foi acompanhado por um período pelas meninas ali do fórum, pela psico, pela assistente social. Aqui em Sorriso a gente tem o privilégio de ter a doutora Emanuele na vara da infância, que acaba nos auxiliando também muito nesse processo todo. Isso faz diferença, né? Muita Aline? diferença. Você tem filhos naturais seus ou não? Não tenho filhos biológicos. Então tenho eles só os te fizeram uma mãe. Me fizeram mãe. Meu primeiro Dia das Mães foi esse ano. Esse ano? É recente, então, a chegada dos seus meninos? Isso, a gente faz 1 ano de adoção agora em junho. Parabéns. Estão comemorando um ano de família. 1 ano de família completa. Que legal. Diga, Milena, quer perguntar?
É bem interessante o que ela acabou de falar, Aline, com relação ao que você tem que passar como mãe, como pai, né? Sendo adotivo ou não, né? Porque muitas pessoas têm um preconceito, principalmente na adoção tardia, justamente porque fala assim, já veio, né, com problemas, com uma carga, com sequelas da situação, traumas. Com os traumas, porque se chegou aí para adoção é porque tem uma família desestruturada, e aí tem pessoas, inclusive, que têm esse preconceito até mesmo de onde que essa criança veio, se veio de um lar que os pais tinham vícios, então tudo isso acaba pesando e, de certa forma, é uma forma preconceituosa, porque as pessoas falam assim, eu não vou adotar, porque, né, se adotar ele já vai vir com isso e tal, sendo que a gente também pode ter um filho que ninguém tenha tá a livre, mesma né? situação, né, Aline? Uhum. Eu acho que uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é que filho biológico não é sinônimo de sucesso, né? Sim, não é sinônimo de não errar. Uhum. E aí parece até que quando a criança adotiva ou o adolescente adotivo erra, ele não é permitido errar. E eles são seres, e eles podem errar, eles não me devem gratidão. Então, assim, eles me tornaram mãe. Sim. E eles são os meus filhos e a gente tá aí para viver esses erros e acertos aí da vida. Aprendendo com eles. Exatamente. Né? Fala, Raíssa. E tem muitos casos, né, que às vezes o filho adotivo se parece muito mais com o filho biológico. Eu falo isso porque eu tenho um irmão adotivo e os costumes que ele tem é igual eu e a minha irmã biológica. E o Zaqueu, eu já sabia quem que ele era há alguns anos atrás. Ele já praticava esporte. E a Aline compartilha nas redes sociais, ela e o marido dela, também praticam esportes e hoje eles postam foto dos 4 correndo juntos. É bem isso. Eu e o Bruno sempre tivemos aí uma vida muito ativa na corrida, o Bruno na corrida e na bike. E os meninos estão super engajados com a gente, se destacando aí nas provas que tem aqui na região e se preparando para um triatlo, porque eles querem fazer com o pai. Então, são super do esporte. São atletas também, isso é muito bom. Aline, você dá uma licencinha pra gente falar dos parceiros rapidinho, já vamos seguir que o papo tá bem interessante. Dia, que é diferente de uma adoção de um bebezinho. Você chegou a se preocupar, Milena citou a questão dos traumas, do que vem com essa bagagem que vem com eles em algum momento? Inicialmente sim, mas a gente sempre priorizou, tanto eu quanto o Bruno, meu marido, esse diálogo muito aberto, buscamos suporte ali de pessoas que estavam profissionais também para nos auxiliar. E hoje esse medo já não existe mais. Você pode falar por experiência que não é necessário ter esse medo. Não é necessário. A gente precisa, eu acho que é muito importante a gente, como pais adotivos, entender que a gente não está aqui para apagar a história de ninguém e que a gente está junto com a criança e com o adolescente para ressignificar a história. Então, acho que quando a gente não fica com essa missão de querer apagar algo, as coisas ficam de fato mais leves. Só um pouquinho, Milena. Você falou de um ano já que vocês estão comemorando dessa família. Já está oficializada essa adoção? Como é que é esse período aí? Já. Tem adaptação? A gente tem ali o período de adaptação, que a gente fica com essa guarda provisória, né? E aí, esse ano, agora em 2026, a gente deu entrada na documentação. Já aconteceu, eles já eram destituídos do poder familiar, né? E aí, agora a gente está aguardando só a carteira de identidade. Mas como o nome de vocês já. Na certidão de nascimento já tem tudo direitinho. Já são seus filhos. Já são os meus filhos, na via jurídica, digamos assim, né? Que legal, de fato e de direito, né? Isso que mesmo. Bom. Milena, pode falar. Temos aqui admiradores da Aline, inclusive a Lilian, da Unimed, mandou mensagem aqui, dizendo que fala pra Aline que eu mando um abraço pra ela e toda a sua família. Acho eles lindos. Muito obrigada. Obrigada por cuidar da gente, Lilian. Que legal, isso é importante, né? Para quem pensa nisso e tá com esse pé atrás, porque criança pequena demora muito, criança maior tem essas situações que ainda, eu acho que bastante é desconhecimento, isso né? Mesmo. Preconceito, etc. O que você diz como mãe que tá vivendo essa experiência? Eu acho que procurar grupos, aqui em Sorriso a gente tem um grupo em que a gente fala. Inicialmente ele foi criado para o pós-adoção e hoje ele é tanto pré quanto pós-adoção. Já vai preparando o pessoal com o que vai lidar, né? Isso, para você entender sobre essas vivências e sobre situações que a gente vai vivendo sim com as crianças. E eu acho que quando é adoção tardia a gente vive isso um pouquinho mais intenso,
buscar apoio de pessoas que vivem esse processo para ir desmistificando algumas coisas. Eu acho que esse seria o primeiro passo. E se de fato existe o desejo, né, procurar ali a Quinta Vara ou o site do TJ já para começar a entender como funciona todo esse trâmite burocrático também é importante. Seus filhos, eles já moravam em Sorriso ou eles vieram de outro local? Ou não pode falar isso? Posso sim. O Zaqueu nasceu em Rondônia, mas ele veio pequenininho, juntamente com a família biológica para Sorriso. E o Bielzinho já é nascido aqui. É sorrisense nato. É sorrisense. Que legal. E você decidiu a adoção porque você não pôde ter filhos naturais? Como é que foi isso? Você quer partilhar essa experiência? Eu sempre, desde adolescente, sempre tive o desejo de adotar. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Eu comecei a namorar meu esposo com 19 anos e foi uma das primeiras coisas que eu compartilhei com ele, que eu queria ter filhos pela via da adoção. E aí, os anos foram passando, a gente tem aí 16 anos juntos. E quando foi 2024, a gente falou, olha, acho que chegou a hora. Já 30 e poucos, chegou a hora da gente pensar nessa possibilidade. Já temos juízo para isso. É bem isso aí. E aí foi quando a gente decidiu, de fato, efetivar esse sonho. E isso suprime alguma coisa em você? Você acha que fica com falta de alguma coisa por não ter filho natural seu? Não, a gente ainda não tem filho natural, mas eu falo assim, o amor que eu sinto pelos meninos, a completude que eles trouxeram para nossa família, preenche todos os espaços, digamos assim. Penso em ter mais filhos adotivos, tanto eu quanto o Bruno, então acho que logo a família aumenta. Que legal, parabéns. Diga, Milena. É interessante o que ela falou também, Marlene, com relação a deixar isso bem claro, né? De querer ter filhos ou não querer ter filhos e ter os filhos adotivos, né? Porque muitas vezes a mulher tem esse interesse e o marido não tem. Então, até para adoção, essa conversa é muito importante. Se isso realmente é uma intenção que a pessoa tem que ser muito bem definido isso, porque pode ser uma barreira, muitas vezes acaba sendo uma barreira, né? Isso, essa decisão, ela precisa ser uma decisão do casal. Então, acho que tanto o filho biológico quanto o filho adotivo, eles não vêm para salvar o casamento. Não. Então, a gente precisa ter uma decisão do casal para que as coisas daí fluam sempre da melhor maneira possível. De forma positiva. O que mudou na vida de vocês com a chegada dos meninos? Mudou tudo. Apesar deles terem entrado muito no nosso ritmo e no nosso estilo de vida, de esporte, enfim. Mas era eu e o Bruno durante 16 anos, né? E aí essa construção com os dois, ela não é uma construção do dia para a noite, né? Então muda a rotina de saídas, muda a preocupação se a gente vai sair só o casal, a gente precisa ter um responsável ali para os dois. Então, são todos esses cuidados que a gente precisa ter com o filho, mas muda completamente. E eles chamam vocês de mãe e pai? De mãe e pai. Não foi, acho que automático. Tanto, isso, nem para mim, nem para o Bruno, nem para eles. Foi um período de adaptação, porque diferente de muitas famílias, eu também nunca tive ninguém para chamar de filho. Eles foram os meus primeiros filhos. Você está aprendendo a ser mãe com eles. E aí, eu acho que depois de 60 dias, já começou a chamar. O Zaqueu começou primeiro e o Biel depois. Que legal. E isso para você, como é que foi ouvir essa palavra? Primeira vez que você ouviu essa palavra? No início, causa uma estranheza, porque já são mais velhos. Então, no início, meu Deus, eu tenho agora, de fato, 2 filhos, né? E aí, depois a gente se acostuma. Coração enche de alegria. Enche de alegria e de amor. E quando você vê as conquistas, a Raíssa mandou imagens aqui de vocês nas atividades esportivas, são importantíssimas, né? Principalmente porque vocês são adeptos a isso, mas outras conquistas, uma nota boa numa prova, como é que isso é para você? Isso é muito... os dois chegaram pra gente com muitas dificuldades de aprendizagem. Eu trabalho com eles todos os dias, mudei meu ritmo e meu estilo de trabalho também para conseguir suprir um pouco das dificuldades que os meninos trazem. Então, hoje a gente precisa de algumas adaptações do âmbito escolar. A escola me dá um super suporte para isso. E a gente comemora aí as conquistas, o que eles vêm aprendendo, tanto nesse aspecto pedagógico, mas também nesse aspecto do esporte. Hoje os dois estão representando o Sorriso aí nas corridas. Uma senhora perguntou que idade eles têm lá, não conseguiu escutar. Você pode recolocar isso para nós? O Zaqueu fez 17 anos na semana passada. Chegou eu adotei com 16.
E o Biel chegou para mim com 12 e hoje tá com 13 aninhos. Aí, são realmente pré-adolescente e um adolescente, adolescente, quase quase jovem, adulto. quase adulto já, né? É O que isso. você vê no futuro? Se você fizer uma pergunta que muita gente faz daqui a 5 anos, como é que você vê essa família sua? Eu vejo minha família, ainda não sendo vó, Zaqueu. Tá incorporando. Por favor. Ai, que legal. Não estou preparada Não ainda. estou ainda, mas eu vejo minha família maior, com mais filhos. Que você vai adotar. Vamos deixar isso adotar. claro. Aham. Aham, legal. Que bom. Fico feliz de ouvir você, feliz e animada. As pessoas estão comentando aqui. Ela está dizendo parabéns para essa mãe. Ela disse que é muita coragem adotar com essa idade. Esse é o pensamento geral, né? Isso. E eu acho que quando a gente... eu escutei isso por diversas vezes, enfim. E eu acho que quando a gente livra o nosso coração um pouquinho dos medos, a gente vê que... E é o que eu sempre penso na minha vida. Se eu fizer falta hoje, se eu não existir mais, o que eu vou deixar para esse mundo? E aí eu acho que a oportunidade da gente poder mudar a vida de alguém ou poder mostrar para a pessoa um mundo diferente, isso faz com que devagarzinho a gente vá criando um mundo melhor aí para a sociedade. E eu acho que quando a gente se liberta um pouco desses medos, a gente vê que não é de fato coragem, é você estar aberto para amar e para entender que filho não vem para atender a expectativa de pai e mãe, e as coisas acabam sendo mais fáceis. Fantástica essa reflexão, adorei, porque a maioria acha que filho vem para suprir o que pai e mãe não conseguiu fazer, eu quero que ele faça, eu quero que ele seja assim, o assado, e aí que surgem esses pensamentos. Chega, Verdade, e a gente sabe, né, eu também tenho uma amiga que teve uma adoção tardia, depois ela descobriu que esse filhinho dela tinha uma irmãzinha mais velha, então daí ela de novo fez essa adoção tardia, e quando ela chegou para buscar a irmãzinha, que já estava acho que com 11 aninhos, com quase 11 aninhos, ela falava assim, nossa tia, eu não acredito que você vai me adotar, porque ninguém adota criança grande. Aí você começa a pensar o que a criança que está lá esperando ser adotada por uma família Já pensa. escutou. Ela já ouviu ou que ela já está, de certa forma, se conformando que ela vai crescer sem ter uma família, porque as pessoas preferem os bebês. E é justamente por isso que essa conta não fecha, e ela não fecha nunca, porque a gente tem um número muito maior de pretendentes a serem pais da adoção do que de crianças propriamente para adoção. Mas o perfil, ele acaba não batendo. Então, os meninos já tinham muita ciência, entre aspas, de que eles não seriam adotados. Então, a preocupação do Zaqueu era o que eu vou fazer quando eu sair do abrigo. Que era até os 18, isso, depois até teria os 18 anos. Isso condição. mesmo. Então, essa era a maior preocupação dele, porque eles já entendiam que eles não estavam no perfil. Fantástico. Parabéns.